Bom, você viu ontem, aqui no Prime Time, que o Tribunal de Contas da União deu aval ao projeto de privatização da Eletrobras. Uma série de operações ainda precisam ser acordadas, mas a expectativa do governo é colocar as ações da estatal à venda ainda neste semestre. Sobre esse assunto, nossa conversa ao vivo agora é com a economista e ex-diretora de privatizações do BNDES, Helena Landau, que faz a gentileza de nos atender. Oi, Helena, boa noite. Bom ter você com a gente por aqui no Prime. Bem-vinda. Muito obrigada, sempre é bom estar na CNN. Boa noite para vocês. Obrigada. A gente queria te ouvir para que, com o seu olhar, nos ajude a traduzir o que foi essa privatização nos caminhos em que ela se deu. Qual é a sua análise sobre ela e sobre os jabutis também que foram aprovados pela medida provisória, sobre a privatização no geral? Olha, em primeiro lugar, assim, eu sou a favor da privatização da Eletrobras, isso tem que ficar bem claro. Enquanto ela esteve estatal, com intervenção nos preços de energia, ela sofreu muito na mão de uso político da estatal. O que eu critiquei no início foi a forma como o processo acabou sendo conduzido, porque se definiu um modelo de venda com pouco debate com a sociedade. Em geral, no programa de privatização, você tem um debate com consultores, com especialistas, e depois de muita discussão, você define o modelo de venda. Nesse caso, esse modelo foi definido muito antes, inclusive ele já foi para o Congresso Nacional pronto, com pouca discussão. Pode ser que depois, dos debates e as discussões, a gente chegasse no mesmo modelo. Qual é o modelo? O modelo de capitalização, que significa que você vai fazer uma oferta de ações onde a União não acompanha esse aumento de capital e é diluído. A minha dúvida era se vender a Eletrobras com esse poder que ela tem de mercado, com mais de 20% do mercado de geração, já tirado de eletronuclear em Angra, a gente consegue efetivamente uma competição nos preços de geração de energia. Eu acho que há um potencial de ganho de eficiência muito grande na mão do setor privado que pode impactar favoravelmente os preços. Por outro lado, você já teria um aumento natural de tarifa, isso era normal, você sairia de um preço de energia pelo custo, que foi resultado da intervenção do governo Dilma, para um preço de produtor independente. Isso estava previsto, isso ia ser pago com os próprios resultados da operação de capitalização. O que tornou essa privatização problemática foi a ideia de fazer privatização através de medida provisória, que tornou o tempo de aprovação 120 dias e deixou muito curto o governo refém do Congresso Nacional, que colocou os famosos jabutis da Eletrobras. O jabuti porque foram novidades que foram incluídas que nada tinha a ver com o processo de privatização da Eletrobras em si. São os elementos externos ao processo. Não deveria nem ter sido aprovado esse tipo de coisa. Acho que é uma ação da Alerj no Rio de Janeiro, inclusive questionando isso no STF. E esses jabutis trouxeram um impacto tarifário acima de uma transição normal de um preço fixado pelo custo para um preço de produtor independente. E isso vai marcar a privatização da Eletrobras, né, de um ponto de vista negativo. O ideal era que o TCU, em lugar de ficar questionando questões que estavam absolutamente claras, como a formação de preço, utilização do mercado acionário, tivesse, de fato, questionado os jabutis, quer dizer, o quanto isso vai afetar as tarifas e a vida do consumidor brasileiro. Sim, que é uma das principais discussões, né, Helena? Queria que você explicasse, desse um exemplo de como um desses jabutis pode impactar nessas tarifas, talvez não num primeiro momento, mas sim depois e a longo prazo, interferindo nessas tarifas que já estão altas para os brasileiros. Você teve vários jabutis, né? A árvore quase caiu de tanto jabuti que se colocou nele. Mas o mais discutido hoje em dia, além da renovação de subsídios que não tinham a menor necessidade de serem renovados, que encarece as tarifas de energia já no momento, o Brasil é muito avançado tecnologicamente, tanto na área de energia solar quanto na área de energia eólica, não há nenhuma necessidade de subsídios nessa área.
muito menos renovação, por exemplo, do incentivo do programa Proinfa, que começou lá ainda no apagão de 2001. Tudo isso é coisa ultrapassada que vai impactar tarifas no curto prazo, tá? Porque isso aumenta os encargos que o consumidor paga para o funcionamento do sistema. No longo prazo, são os jabutis famosos das térmicas, em que o Congresso Nacional ignorou todo o planejamento do setor elétrico, que já inclui térmicas para segurança energética no sistema, já tem todo um planejamento, mas o Congresso Nacional ele resolveu escolher a quantidade de energia a ser leiloada e o local das térmicas. Isso não é função do Congresso Nacional. E essas térmicas vão sair a um preço muito elevado. Teve um decreto recente regulamentador e as térmicas devem sair a mais de R$600 o megawatt-hora. Além disso, além dessas térmicas que interferem no planejamento do setor elétrico, elas estão em localidades sem infraestrutura. Significa que você vai ter que gastar mais dinheiro, que de novo impacta as tarifas, para construir o famoso gasoduto, né? Que é o grande jabuti do setor elétrico. Esse interesse em construir o tal do Brasduto, que são os gasodutos pela região norte e nordeste do Brasil, eles têm um preço elevadíssimo, estão estimando em ser 100 bilhões. Se você juntar os 100 bilhões dos gasodutos, mais os 52 bilhões que a empresa de planejamento energético estima do valor desses jabutis na geração, o impacto tarifário é imenso. Acho que a coisa mais importante que o governo Bolsonaro tem que fazer nesse momento é trabalhar pela capitalização da Eletrobras e pela anulação do jabuti. Porque senão a privatização da Eletrobras vai ficar sempre marcada por esse erro, dessa falta, dessa interferência no planejamento do setor para atender lobbies e interesses muito particulares. E que acabam impactando o consumidor no fim das contas. Helena, e a empresa, com essa privatização, fica blindada de interferência política? Fica e vai ficar cada vez mais, porque o governo vai perder o controle acionário, então o comando passa para um conjunto de investidores privados, é uma corporação, nós não teremos um bloco de controle, mas cada investidor privado poderá ter no máximo 10% do total acionário. E o governo, após o impacto positivo na eficiência da empresa, na gestão, provavelmente vai fazer uma outra oferta de ações, dessa vez secundária, para diminuir ainda mais a sua participação. Tudo isso, a interferência política é fundamental que saia. Ela fez muito mal à empresa, ela praticamente destruiu a Eletrobras. Nós não estaríamos discutindo privatização da Eletrobras não tivesse sido a interferência da ex-presidente Dilma na empresa, que levou a empresa quase a inviabilidade financeira, é por isso que tem a necessidade da capitalização. Então, é preciso blindar dos interesses políticos. A lei das estatais ajuda na gestão, mas se a gente acompanhar, por exemplo, a fome do governo Bolsonaro em cima da Petrobras, é capaz de acabarem tentando revogar a lei das estatais e melhorar a gestão. Então, é fundamental que a gente faça a capitalização e a privatização da Eletrobras. E o setor privado vai conseguir ganhos de eficiência muito grandes, que a interferência política não deixa. Por exemplo, é a força política que não permite que você se organize as subsidiárias com menos funcionários, com menos diretoria, menos conselheiros, que atrapalham a gestão da empresa. Porque cada subsidiária dessa, Furnas, Chesf, Eletronorte, tem um grupo de políticos que indicam seus diretores e seus conselheiros, ou tentam indicar no limite da lei das estatais. Isso atrapalha muito o funcionamento. Então, com a entrada do setor privado como controlador, você terá um ganho de gestão enorme. Tá certo. Helena Landau, muito obrigada pela entrevista com a gente aqui no Prime Time. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até, boa noite a todos. Boa noite.